Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por estar aí do outro lado, né? A gente fica muito feliz. Nós estamos aqui desde 6 horas da manhã, trazendo estudos todos os dias. Nós temos estudado a Bíblia juntos, versículo por versículo. Eu, como sempre digo, tenho compartilhado com você os estudos que eu tenho feito, meu devocional, e eu fico feliz de sempre ter pessoas aí do outro lado nos acompanhando, não é? Pessoas que passam, alguns permanecem nos acompanhando, outros algumas vezes passam por aqui. Quero agradecer a todos vocês, isso me alegra muito, não é? Eu sempre falo, o que eu ganho nisso aqui é saber que está sendo bênção para a sua vida, e isso para mim é o suficiente. Eu não tenho nenhum outro ganho nesse canal, o meu canal não é remunerado, nada disso, não tenho nenhum lucro financeiro nisso aqui não. Quero unicamente seja bênção para você, e se tem te ajudado de alguma forma, eu já fico muito feliz. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! A gente hoje vai continuar falando um pouquinho sobre o resultado glorioso, não é, daquele testemunho de Pedro quando ele volta de Cesareia, depois de estar na casa de Cornélio. A gente vai olhar hoje o versículo 16 e o versículo 18, no capítulo 11. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. E lá no verso 18, nós estudamos no nosso último encontro aqui, diz: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Nós vemos que não somente Pedro, mas toda a igreja de Jerusalém, eles haviam ficado bem convencidos, eles haviam ficado confortados, não é? Mediante todas aquelas evidências da conversão dos gentios e o derramar do Espírito Santo sobre eles. Pedro traz esse relato e aquela igreja, então, ela apazigua toda aquela turbulência que estava acontecendo. Eles entendem que os gentios também receberam, como lemos aqui, o arrependimento para a vida. Comentamos no último estudo que isso não foi tão simples assim. Depois houve alguns momentos de atrito, algumas pessoas querendo voltar às práticas do judaísmo, agregando a salvação, como por exemplo a circuncisão. Alguns judaizantes queriam colocar essa prática e Paulo combateu isso de forma muito clara. Quero hoje pensar um pouquinho sobre a dádiva do Espírito Santo ser concedida. O Espírito Santo é concedido a todos aqueles que se arrependem. Essa experiência, ela foi denominada como o batismo no Espírito Santo. Trata-se de um evento salvador. Pedro pregou o Evangelho a Cornélio e ele se arrependeu. Capítulo 11, versículo 18. Ele creu. Capítulo 15, versículos 7 a 9. Cornélio recebeu o dom do Espírito Santo. Capítulo 10, versículos 45 e 47. Capítulo 11 e 17. E isso da mesma forma que aconteceu no Pentecostes, lá no capítulo 2, versículo 38. E fechando esse assunto aqui, a gente volta a tratar pela importância do fato, não é? De entendermos o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador. Eles creram e naquele momento receberam o Espírito Santo. O chamado batismo com o Espírito Santo, que é uma prova da salvação. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela é selada com o Espírito Santo de Deus. Não há como desassociar ou separar a conversão do Espírito Santo. Já disse aqui algumas vezes, existem pessoas que pregam e acreditam que isso é uma experiência distinta, separada. O que, biblicamente falando, para nós, igreja, não há possibilidade disso.
As pessoas dizem, eu já ouvi pessoas dizendo, eu já aceitei Cristo faz 10 anos, mas até hoje não fui batizado com o Espírito Santo. Porque querem caracterizar o batismo com o Espírito Santo com sinais, com algumas manifestações que vão além do que é o verdadeiro fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, onde Paulo traz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são aquelas qualidades esperadas de todo crente, de todo salvo. Como pode alguém dar o fruto do Espírito se não foi batizado ou não recebeu o Espírito Santo? Então, dentro dessa linha, existiria uma incoerência muito grande. E Pedro testifica que o Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento em que eles estavam ali, reunidos e ouvindo a mensagem. E esse mesmo derramar do Espírito, e nesse nível que nós lemos aqui, e nós traçamos esse paralelo, vale lembrar, irmãos, que quando a gente fala dos eventos de Atos, nós estamos falando do fundamento da igreja. Nós não estamos falando, e você não volta a ver essas manifestações nas epístolas depois, quando a igreja já está estabelecida. Nós estamos falando aqui no fundamento, coisas que acontecem em Atos e você não vê sendo relatado em nenhum outro momento da história da igreja, porque permaneceram aqui, porque estava sendo colocado o fundamento da igreja. Então, esse derramar do Espírito aqui, nós temos semelhante em Atos 2, no Pentecostes. Atos 2 sobre os gentios, e aqui sobre, Atos 2 sobre os judeus, e aqui nós estamos falando sobre os gentios. Para que dessa forma ficasse muito claro que o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, sobre os gentios, e a gente cai no que falamos no último estudo, que Deus não faz acepção de pessoas. Essas pessoas aqui, eles recebem o Evangelho. Cornélio, e vale a pena lembrar a importância da conversão, Cornélio, ele era um homem religioso, piedoso, temente a Deus, fazia orações de contínuo, dava muitas esmolas, tinha um bom testemunho dentro de casa, no trabalho, em toda a nação. Era um bom homem, mas isso não foi o suficiente para a sua salvação. E como essa mensagem precisa ficar clara hoje, não é? Tanta gente confiando nas suas qualidades, nos seus méritos, confiando nas suas obras, confiando na sua capa de bom cidadão, ou até mesmo na sua religião. Cornélio precisou ouvir o Evangelho, ele precisou arrepender-se, capítulo 11, versículo 18. Ele precisou crer em Jesus, capítulo 15, versículo 7. Somente Deus o salvou, capítulo 11, 15, capítulo 15. E capítulo 11, versículo 14, capítulo 15, versículo 11 também fala isso. Ele precisou confiar na graça de Deus e Deus deu-lhe o perdão de seus pecados. A dádiva do Espírito Santo foi derramada sobre Cornélio. Ele recebe a vida, tem os seus pecados purificados. Mesmo sendo um homem bom, religioso, honesto, praticante de boas obras, que orava, mas tudo isso não foi suficiente. Ele precisou desse encontro íntimo, poderoso com Deus. Só depois disso, depois dessas experiências, ele foi batizado. E assim recebido de forma visível a comunidade da fé, a família de Deus, a igreja. Sabe, meus amados irmãos, esse é o poder do Evangelho. Esse Evangelho que salvou Pedro. Esse Evangelho que salvou Paulo, esse Evangelho que salvou Cornélio, e esse que me salvou e pode salvar todo aquele que nele crê. Salvos por Deus, esse é o testemunho do Evangelho, da imparcialidade do Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, nós possamos testemunhar, fazendo isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez por me acompanhar. E até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.